Dia 31 de outubro chegou e vamos continuar então com o nosso projeto de Halloween aconchegante em outubro, dessa vez com livros juvenis em inglês. Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal e eu amo fazer vlogs de leituras, vlogs temáticos de leitura. Esse mês eu tô fazendo um projeto especial de Halloween aconchegante em outubro. Eu me preparei faz meses pra fazer esse projeto pra vocês, foi um projeto bem extenso, eu li bastante. Já fiz 4 vídeos sobre esse assunto, o primeiro sendo romances de Halloween, o segundo vídeo foram quadrinhos de Halloween, o terceiro vídeo foram cozy fantasies ou fantasias aconchegantes para se ler no Halloween e o quarto vídeo que eu soltei recentemente foram livros juvenis em português pra gente ler nessa época do ano. Acontece que lá naquele vídeo eu falei pra vocês que eu também tinha alguns títulos em inglês de livros juvenis pra gente ler no Halloween, então é isso que eu vim fazer hoje com vocês. Estou iniciando mais um vlog de leituras, vamos ler histórias que parecem ser muito divertidas. Eu separei 4 títulos pra gente ler aqui nesse vídeo, espero que sejam legais e vim apresentar eles pra vocês. Vou começar com Ravenfall, esse livro aqui lindinho, que eu ganhei de presente da Sabrina. Creio que o bilhetinho dela esteja aqui dentro ainda. Eu não sei exatamente o que fala essa história, porque eu lembro que eu li a sinopse, gostei muito e coloquei na minha lista de desejos, mas já faz alguns meses que a Sabrina me presenteou com ele. Esse daqui me parece que vai ter o clima perfeito de outono, mesmo que aqui no Brasil nós estejamos na primavera. Os 2 próximos livros que eu separei são parte de uma série que eu comecei ano passado. No ano passado, eu decidi ler Ratchet Water Park. É um título tão trava-línguas, mas ele é da Kirsten White. Ela é uma autora super publicada aqui no Brasil pela Plataforma 21, ela tem vários livros de fantasia. Essa é uma série juvenil de 5 livros que vai acompanhar esses 2 irmãos durante as férias de verão deles. Tem vários destinos diferentes em cada livro, eles passam por várias aventuras, porque o outono já é seguido de verão lá nos Estados Unidos, então ainda tem esse clima de Halloween que eles chamam de Summerween. Esse primeiro aqui se passa num parque aquático, eu lembro que ele foi muito divertido, muito legal mesmo de ler. Eu consegui comprar o segundo e terceiro volumes, o segundo sendo Vampiric Vacation. Esse daqui eles vão pra um castelo que é assombrado por um vampiro, como o próprio título já diz. E no terceiro livro, que chama Camp Creepy, eles vão para um acampamento assombrado. Percebem como é divertida? Eu tô, assim, muito animada pra esses livros, porque eu já gostei bastante do primeiro. Eu gosto muito da autora, eu já li alguns livros dela. O primeiro foi ótimo, só que eu não quero que ela se perca muito na história, porque é, sim, uma série de 5 livros, né? O quarto eu ainda não consegui, mas é numa mansão mal assombrada. Ele tá bem aqui, parece que é como se fosse, assim, um Frankenstein. E o quinto livro foi publicado há pouquíssimo tempo, ele tá super caro ainda, então eu não consegui adquirir, mas eu vou porque eu quero ler essa série inteira. Então, por enquanto, nós temos apenas os 3 primeiros volumes, sendo que nesse vídeo eu vou ler o 2 e o 3 e vou resgatar a minha opinião do primeiro pra vocês não ficarem perdidos com ela. O quarto e último livro que eu separei também é o primeiro de uma série de 4. Eu conheço uma amiga que gosta muito da série, menos no quarto livro, que ela achou que a autora se perdeu um pouco, mas eu tô muito animada pra ler, porque parece um pouquinho mais séria. Eu tô falando de Small Spaces, da Catherine Arden. A Catherine Arden é a mesma autora de O Urso e o Rouxinol, que é uma trilogia que eu amo, 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 sou apaixonada. Tem vídeo aqui no canal falando sobre essa trilogia, não sei se vale a pena colocar aqui pra vocês, mas vou deixar no card. É um vídeo bem antigo, então tenham paciência comigo, mas eu tô muito animada pra ler, porque eu já li uma trilogia da autora e amei. Essa daqui é uma série juvenil, cada livro vai se passar num lugar diferente, assim como a série da Kirsten White. Tem um blurb aqui na frente que é do autor de Goosebumps. Eu nunca li Goosebumps, mas é uma série super famosa, né, assim, muito antiga, muito consolidada lá fora, de livros juvenis assustadores, então eu tô animada. Mas eu sei que a nossa protagonista tem 11 anos e tem mais 2 amigos e os 3 vão nessa aventura meio assombrada. Se passa, acho que como fala, num campo, né, parece uma plantação aqui pela capa. O segundo livro me parece um hotel no meio do nada. O terceiro livro num lago e o quarto livro num parque de diversões. Então, assim, esse daqui eu quero muito gostar, porque se eu gostar, eu vou ter outros 3 livros na série pra ler. E esses são os títulos que eu separei pra gente ler nesse vídeo aqui. Ravenfall não falei, mas é o primeiro de uma
duologia ou trilogia, se eu não me engano. Eu não sei se vai ser uma continuação direta ou se o autor ou autora vão seguir, assim, a mesma ideia dessas outras séries, né? No caso, cada livro se passar em um lugar diferente, o que seria muito legal. Mas eu espero gostar dessa aqui também, porque se eu gostar, eu tenho várias séries juvenis pra ler. Então vocês percebem que esse vídeo, além de ser um vídeo de livros juvenis, também é um vídeo onde eu vou avançar e começar séries novas, né? Eu tô muito animada, espero que vocês gostem de me acompanhar. E sem mais delongas, vamos para a primeira leitura desse vlog, que creio eu vai ser Ravenfall. Sinto que esse daqui vai ser legal de começar esse vlog. Meu último comentário nessa introdução é que eu vou tentar assistir alguns filmes também. Eu não sei se filmes ou alguma série, mas eu com certeza vou tentar colocar outras mídias, assim como eu já fiz nos últimos vlogs desse projeto. Como é bom começar um vlog com um livro 5 estrelas, não é mesmo? Eu tô muito surpresa. Eu não tô tão surpresa assim, pra falar a verdade, porque eu tinha expectativas pra esse. Eu tinha lido a sinopse em algum momento, colocado na minha lista de desejos, então eu tinha esperança de que ele fosse legal. Só que ele foi muito mais do que eu tava imaginando e eu amei Ravenfall. Gravar sábado de manhã é sempre um desafio aqui no meu bairro, então assim, se vocês ouvirem alguma coisa de fundo, apenas ignora, tá? Ravenfall vai contar a história da Anna. Ela vive com a sua família nesse hotel que pertence à família dela há muitas gerações. Só que esse hotel da família dela é especial. Primeiro porque eles estão na cidade de Wick, que é uma cidade um pouco difícil de encontrar, porque vivem muitas criaturas mágicas ali. Todo mundo que tá na cidade, que tem loja, que vive por ali, tem magia de alguma forma, inclusive a família da Anna. Cada pessoa da família dela tem um dom diferente. A mãe dela consegue ter visões do passado e do futuro, o tio dela consegue manipular o fogo, as irmãs gêmeas da Anna, cada uma tem um dom diferente, uma consegue sentir as emoções das pessoas e a outra consegue ler mentes, e claro, a Anna acabou de receber o seu dom porque ela fez 13 anos, só que o dom dela é um pouquinho complicado porque ela consegue ver a última morte da vida da pessoa. Ela acha que esse dom é inútil, até porque a família dela inteira consegue usar o dom pra manter a família e manter o hotel. Só que o dom dela é meio macabro, né? Ele não permite que ela venda os seus serviços e ao mesmo tempo ela tem essas visões horríveis de pessoas morrendo. Um dia a Anna tá lá no hotel da família dela, tá tendo um evento porque tá próximo do Halloween, entre aspas, celta. Tem um nome específico pra essa data, mas vamos apenas chamar de Halloween. E a Anna acaba tendo uma visão, ela encosta em alguém, ela tem essa visão de uma morte muito estranha, porque é como se essa pessoa fosse o assassino. Ela fica com isso na cabeça, até que no dia seguinte, um novo hóspede chega nesse hotel. É um garoto de 14 anos, o Colin. E ele é o garoto da visão que ela teve. Porque o Colin acabou de ver os seus pais sendo assassinados, o seu irmão tá desaparecido, seu irmão mais velho, e as instruções que eles deixaram pro Colin era que se algum dia ele se visse em dificuldade, sozinho no mundo, ele tinha que ir para Ravenfall.
Ravenfall, que é o nome do hotel da Anna. Então são essas duas vidas que se entrelaçam nessa aventura, entre aspas, desse mistério pra entender por que é que os pais do Colin foram assassinados e o que é que isso tem a ver com Ravenfall e a família da Anna. Eu não posso falar mais nada caso vocês decidam ler esse livro algum dia, porque ele é maravilhoso, maravilhoso, gente. Primeiro que tem um hotel. Eu sou apaixonada por hotéis e eu acho que esse aqui é mais do que especial, porque tudo nesse livro é mágico, inclusive a casa. Esse hotel nada mais é do que uma casa, uma mansão que tá nessa família há gerações, e a casa é senciente. Ela não fala, mas ela com certeza pensa, e ela deixa os seus sentimentos muito claros durante a história. É uma parte ativa e uma personagem importante dessa história. Nós temos também o Max, que é um gatinho preto. Ele faz parte da família, só que ele não é exatamente um gato. Tem várias outras personagens que aparecem também pra compor essa narrativa, pessoas da cidade que são especiais. Então todo mundo aqui tem um dom diferente, tem uma característica diferente, e é simplesmente incrível como todo mundo é uma família. Tem o Found Family. O Colin acabou de ter essa experiência horrível e traumática, só que ao mesmo tempo ele descobre que existe uma ligação da família dele com Ravenfall, ele descobre esse mundo mágico, ele tá super aberto à magia, a receber essa magia. Existe um mistério, existe um objetivo e um vilão, e eles têm que derrotar esse vilão. E o que eu mais gostei nesse livro é que todo mundo se envolve na história, não só a Anna e o Colin. Eles entendem que são meio que os personagens principais desse mistério, até porque ela teve essa visão e ele estava envolvido nesse acontecimento, então eles sabem que juntos eles têm que lutar contra o que está por vir, mas ao mesmo tempo todo mundo da família da Anna tá interessado em ajudar. A mãe dela, as irmãs, a tia, o tio, então assim, todo mundo se envolve pra lutar contra o mal. A atmosfera do livro é maravilhosa e eu não vejo a hora de continuar essa trilogia. O segundo livro, como eu falei pra vocês, tá aqui atrás, chama Hollowthorne, mas eu entrei na Amazon e vi que o terceiro livro já lançou esse ano, na verdade lançou em outubro. Tá a coisa mais linda, gente, eu tô muito animada pra continuar essa série, porque pelo que eu entendi, o segundo e terceiro livros são aventuras também da Anna e do Colin, porque a vida deles entrelaça e não volta mais, né, gente? Eles viram amigos. Não tem nada de romance nesse livro, até porque é uma criança de 13 anos e uma criança de 14 anos. Tem vontades próprias, eles têm personalidades diferentes, mas assim, não existe um romance aqui. É mais uma aventura entre dois amigos e eu amei. Eu não tenho um defeito pra falar pra vocês de Ravenfall, foi incrível. Esse aqui foi bem cozy, assim, eu diria que ele é uma fantasia aconchegante, sabe? São duas crianças, então de vez em quando aparece alguma coisa engraçada, mas eu acho que os livros da Kiersten White são um pouco mais absurdos do que esse. Eu sinto que Ravenfall foi uma coisa mais aconchegante de outono, com Halloween. Aliás, eu não falei, mas tem muita mitologia celta aqui e também cultura irlandesa. As duas famílias, tanto da Anna quanto do Colin, são irlandeses e eles viajam bastante pra Irlanda e tal. Então se você gosta de cultura celta, se você gosta da Irlanda, esse livro aqui é ótimo pra você, porque fala bastante sobre isso. Mas então, vamos continuar com os livros da Kiersten White. No caso, eu vou pegar Vampiric Vacation. Deixa eu pegar o primeiro pra eu resgatar minha opinião já. Acho que como a minha opinião de Ravenfall foi super curta, eu já posso falar um pouquinho de Wretched Water Park, que é o primeiro volume dessa série da Kiersten White. Então, nesse livro, nós temos dois protagonistas principais, tá? São dois irmãos gêmeos, e eles têm uma irmã mais velha, que também faz parte da história. Só que ela é, assim, uma personagem mais secundária. Em uma noite fatídica, os pais deles acordam eles, assim, no meio da noite e falam que eles precisam ir morar com uma tia, porque as férias deles estão chegando e eles vão passar essas férias com essa tia que eles não sabem quem é. Eles, então, vão pra casa dessa tia. É uma pessoa muito estranha, ela é muito engraçada, gente. Ela é meio, assim, mortícia, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não tem muitas emoções, eu não sei, é muito engraçado. E pra eles não ficarem presos em casa, a tia dá uma sugestão deles irem pra um parque aquático que fica ali na cidade dela, né, próximo à casa dela. Eles, obviamente, aceitam, só que esse parque aquático é um pouco diferente dos outros, primeiro porque ele está completamente vazio, os funcionários desse parque são muito bizarros e existe um mistério que precisa ser resolvido, então eles dois se juntam pra resolver esse mistério durante esses dias que eles estão no parque. É um livro muito bizarro e engraçado, ele é bem gótico, assim, é como se a família Addams abrisse um parque aquático, só que existe um mistério ali, um desaparecimento, e eles colocam na cabeça deles que eles precisam resolver isso. Logo aqui na capa já dá pra perceber a personalidade desses irmãos, né? Nós temos uma garotinha que é super aventureira e um garotinho
menino que é bem mais quieto, então ele vai na cola da irmã. Isso é o que eu lembro. E aqui eu creio que vai ser uma continuação direta, porque no último capítulo, assim, nos últimos capítulos do primeiro volume, depois que eles resolvem o mistério, a tia deles fala que eles vão pra outro lugar. Então, juntos, eles vão viajar pra outro lugar. Creio que esse seja o outro lugar, e agora nós temos uma outra aventura, só que é uma continuação direta do primeiro livro. Eu tô muito animada, porque vocês sabem que eu amo vampiros, e aparentemente é um castelo, coisa que eu amo também. Aqui tá falando que é um spa, chama Spa Sanguine. Ele é gótico e divertido e bizarro ao mesmo tempo, então vamos pra esse daqui pra ver o que é que eu vou achar da continuação dessa história. Eu espero que ela continue tão forte quanto o primeiro livro foi. Nos últimos dias eu acabei assistindo um filme que era pra eu ter assistido antes, porque agora a gente já passou alguns dias do Halloween, mas era um título que tava na minha lista desde que eu pensei nesse projeto e eu acabei demorando pra assistir, não sei por que motivo, e eu não contei sobre ele pra vocês, então vou falar de Halloween Town. Eu assisti só o primeiro, tem vários filmes, acho que 3 ou 4, alguma coisa assim, mas eu assisti só o primeiro, ele tá disponível no Disney Plus. Nesse filme nós temos uma família, nós temos a mãe e 3 filhos, e eles não comemoram o Halloween, só que as crianças não entendem o porquê. A mãe deles acaba proibindo qualquer tipo de relação com essa data, então na noite do Halloween eles querem muito se divertir, sair, pegar doces, etc, só que a mãe deles não deixa. Nesse Halloween em específico, eles acabam recebendo a visita da avó deles, que é uma mulher bem esquisita, assim, ela tem algumas particularidades, só que ela só visita eles justamente no dia 31 de outubro, que é o Halloween oficial. E aí a história vai se desenvolvendo e a gente entende que a avó deles mora numa cidade chamada Halloween Town. Só que as crianças não sabem disso porque a mãe deles, que é uma bruxa, ela foi treinada desde criança pra ser uma bruxa, não quer mais relação com essa cidade. Só que a filha mais velha quer uma vida diferente, então todos eles embarcam pra Halloween Town. É uma cidade bem esquisita. É como se o Halloween fosse físico, assim, numa cidade mesmo. Tem várias criaturas diferentes e existe um mistério que eles precisam resolver. Só que é justamente o que eu falei, um filme super juvenil. Os protagonistas são as crianças e é algo bem divertido, assim, sabe? Juntos eles têm que resolver esse mistério, então eles fazem algumas coisas muito engraçadas, assim, é um filme super despretensioso. Eu gostei, mas eu acho que eu teria gostado mais se eu tivesse assistido quando criança, sabe? Eu sinto que agora eu achei, assim, meio bobo. Mas enfim, eu tinha que assistir esse filme porque é um clássico do Halloween. Tanto que ele é um dos filmes favoritos de muita gente, né? Muitos americanos amam esse filme pra assistir nessa data. Então eu gostei dele, eu acho que ele é divertido. Eu não sei quando ou se eu vou assistir os outros 2 volumes, ou 3. Eu não sei se é uma trilogia ou se são 4 filmes, mas existe uma certa discussão com relação aos outros filmes, né? O fato de que o primeiro é o melhor de todos, mas não sei. Vou deixar em aberto caso algum dia me dê vontade de assistir. E na verdade eu estou aqui porque eu finalizei a minha leitura de Vampiric Vacation. Eu só tinha que resgatar essa opinião que ficou pra trás. Eu tava com muita saudade de ler essa história, ler esse mundo
mundo que a Kiersten White escreve, porque aqui a Kiersten tem uma coisa muito diferente, assim, a escrita dela é muito diferente dos outros livros que eu li. Pra vocês terem uma ideia, né, a minha experiência com a Kiersten White vem de duas séries, principalmente. A primeira é Caçadora, né, que é uma duologia, um reconto de Buffy, e a outra série é a série da Guinevere, que é um reconto da história do Rei Arthur. Então são duas fantasias meio que diferentes, né, nós temos uma que é um pouco mais medieval, a outra é um pouco mais contemporânea, mas as duas são fantasias jovens, e eu acho que elas são muito parecidas com relação à escrita da Kiersten White. Enquanto que esses livros é um perfil tão diferente da autora, e eu prefiro ela muito mais nesses daqui do que nas séries de fantasia dela. Pra vocês terem uma ideia, ela fala de uma forma muito engraçada, é uma coisa assim, bizarra e infantil, são coisas que as crianças pensariam, e é por isso que eu gosto de crianças. As crianças têm um modo de pensar muito legal, elas são muito honestas, a mente delas funciona de uma maneira muito engraçada, são tantas coisas que elas estão absorvendo a todo momento, sabe, que elas não têm muito filtro, e é exatamente a escrita desse livro, ou de todos os livros dessa série. Então, como eu falei pra vocês, no final do último livro, a gente vai para uma nova aventura, né? Então, logo no finalzinho do primeiro livro, eles saem desse parque aquático e a tia deles fala que agora eles vão para um spa, que é esse spa vampiresco aqui do segundo volume. Faltou eu falar alguns detalhes pra vocês, porque essa história é um pouco mais profunda do que ela aparenta ser. No início do primeiro livro, os pais dos nossos queridos irmãos Theo, Alexander e Will agem de forma muito estranha, colocando todas as crianças no carro no meio da noite, falando que eles vão passar as férias de verão com uma tia que eles nunca viram. Só que os pais deles acabam sumindo, eles, assim, desaparecem. Não é como se tivesse acontecido alguma coisa com eles, mas as crianças não têm notícias do que aconteceu com os pais deles. A mãe deles, né, que é um pouquinho diferente, assim, ela deixa uma carta para essas crianças, falando que eles têm algumas coisas que eles precisam fazer. Como os gêmeos têm personalidades muito diferentes, a Theo é uma garotinha assim super hiperativa, ela ama aventuras, ama brincar, correr, enquanto que o Alexander é aquele menino mais quietinho, que adora seguir regras e tal. A Will, que é a nossa irmã mais velha, ela ama tecnologia, então ela tá sempre ligada com o celular, no computador, etc. E nessa carta estão escritas algumas instruções sobre esse período de férias, né, pra que cada um haja de uma forma específica. Então, por exemplo, a Theo tem que ser muito corajosa, o Alexander tem que ser cuidadoso e a Will tem que mexer no celular dela. São as regras que os pais deixam pra eles. E eles vão com essa tia, que é a tia Safrônia. Ela é muito estranha porque ela não mostra muitas emoções, ela fala de forma muito enigmática, assim, e ela leva os sobrinhos tanto pro parque aquático quanto para esse spa com um objetivo. Ela fala pra eles, de forma muito enigmática, como eu falei, o que é que eles precisam fazer naquele lugar. Então, quando eles chegam nesse spa, eles não sabem exatamente por que é que eles estão ali, porque é um spa familiar, só que eles não estão em família, só que ao mesmo tempo eles têm instruções e eles entendem que eles estão ali por um motivo. Só que quem gerencia esse spa é o Conde. Então, quando as crianças chegam ali, elas se deparam com uma situação muito estranha. Os adultos são separados das crianças, eles têm que fazer várias coisas bizarras e eles começam a perceber um certo padrão vampiresco nesse lugar. Só que depois de um tempo, lá pra metade pro final, eles vão perceber que, na verdade, a história é muito mais profunda do que isso e os pais deles estão colocando eles nessa situação por um motivo. A gente ainda não entende exatamente o que tá acontecendo, mas a gente percebe uma mudança de comportamento das crianças justamente no final pra ir pro terceiro volume dessa série. No primeiro livro, eles estão muito assim, aleatórios com relação a tudo, eles estão felizes de estar no parque aquático, eles querem se divertir e tal, enquanto que no segundo livro eles já começam a perceber alguns padrões estranhos e no final do segundo livro eles estão determinados a descobrir o que é tudo isso. Eles chamam a tia Safrônia, né, porque ela não fica junto com eles na história, ela dá uma instrução e vai embora. Então eles chamam ela de novo pra buscar eles nesse spa e eles falam que eles estão preparados para o próximo destino, que vai ser um acampamento de verão. A tia Safrônia fala que eles não estão preparados pra ir pra esse acampamento, mas como eles estão determinados a ir, então é isso que ela vai fazer, vai levá-los até esse acampamento de verão. Só que vocês sabem que eu amo vampiros, esse livro teve uma vibe muito vampiresca, muito divertida, gente. As coisas que a Kiersten coloca na história, porque a linguagem dela, né, a
escrita dela, junto com o tipo de história que ela tá escrevendo, fica, assim, uma coisa única, eu juro. Por exemplo, né, eles estão percebendo que tem muito alho na cozinha, e aí tem uma hora que eles vão pra uma sauna e eles têm que fazer sauna com sal de alho. É umas coisas, assim, muito absurdas, sabe? Que fica um livro tão divertido. Eu realmente acho que esses livros são pra crianças. Eu adoraria ter lido esses livros quando criança, porque eu teria me divertido horrores, tanto quanto eu estou me divertindo agora como adulta. Então eu gostei muito desse volume, tanto quanto o primeiro, mas eu acho que a série, talvez, eu espero que sim, fique melhor a cada livro, porque, como eu falei, agora eles estão entendendo que existe uma coisa maior do que cada aventura em específico, sabe? Então eu tô muito curiosa pra entender essa história, mas já existe um 5º livro na Amazon. Eu só sei que o 5º livro se passa no Natal e eu queria muito comprar ele pra ler esse ano ainda, só que não vai dar porque ele tá caríssimo. Tá muito fora do meu orçamento, ele é difícil de encontrar. Se a gente for ver, não dá pra comprar pela Amazon, sabe? São compras internacionais, assim. Então vai ser uma pena, mas eu tô muito animada pra continuar essa série. Esse livro foi tão divertido quanto o primeiro. Mas pra eu não ficar exatamente com uma ressaca, né? Pra eu dar um tempinho dos irmãos, que na verdade o nome deles mesmo já é muito engraçado, gente. Eles chamam Theo e Alexander Sinister Winterbottom. Aliás, o nome deles não é nem esse, o nome deles é assim, muito maior. É Theodora, não sei o que, Sinister Winterbottom. Alexander, não sei o que, Sinister Winterbottom. É muito engraçado, gente. É tudo muito bizarramente aumentado, sabe? É um livro muito caricato que funciona demais pra mim. Então, como eu falei, pra eu não ficar de ressaca, né, pra eu já pular no terceiro livro, eu vou deixar o terceiro livro, então, para o último desse vlog, né? Vou colocá-lo como o último desse vlog. E agora eu vou pegar Small Spaces da Catherine Arden. Eu espero gostar desse aqui, mas eu já vi que esse aqui vai ser um pouquinho mais assustador do que aqueles. Aqueles ali não são assustadores, os da Kirsten. Eles são mais góticos, assim. Eles têm assuntos específicos, né? Por exemplo, o primeiro parecia uma família Addams, assim. Eles eram bem estranhos. O segundo volume era de vampiros. O terceiro, pelo que eu entendi, vai ter uma criatura de um lago, assim, como se fosse um monstro aquático. Eles são góticos, mas eles não são assustadores, eles são engraçados. Enquanto que esse, eu acredito que ele seja assustador. Todos os blurbs, assim, todas as frases dele falam que ele é assustador. Então eu creio que esse aqui seja um pouco mais pesado do que o da Kirsten. Eu vou colocar esse aqui no meio, porque aí depois eu pego um livro engraçado, assim, sabe? Pra espairecer. Mas vamos ver, eu espero gostar desse aqui. Como eu li um livro de vampiro, né, agora, e eu achei bem engraçado, tem um filme infantil que eu quero muito assistir, e eu nunca assisti, eu acho. Ele tá na Disney, e ele chama Mamãe Saiu com um Vampiro. Eu não sei como que é, mas eu acho que é o mesmo nível, assim, de Vampire Vacation. É aquela coisa mais infantil, engraçada, sabe? Crianças tentando arrumar fatos, assim, tentando enxergar se a pessoa é um vampiro mesmo ou não. Então, assim, eu acho que ele vai ter a mesma vibe de Vampire Vacation. Eu vou ver se eu assisto esse filme e depois já vou começar a minha leitura de Small Spaces e a gente vai avançando nesse vlog. Engraçado que hoje o dia tá super nublado e chuvoso, mas ao mesmo tempo tá muito calor, tá parecendo uma sauna. O óculos tá até embaçando aqui, ó. Mas enfim, eu assisti Mamãe Saiu com um Vampiro. Eu gostei desse filme, achei ele super divertido, ele é bem rápido e ele tem, assim, bem aquela coisa de filmes da Disney dos anos 2000, que eu acho que foi uma era de ouro pra Disney. Se você tava nessa época, você sabe do que eu estou falando. Ele tem uma coisa, assim, mais séria do que Halloween Town. Na verdade, eu acho que eu gostei mais desse do que de Halloween Town. Esse
Esse ficou menos caricato e ficou assim uma coisa mais realista, ao mesmo tempo em que era absurdo e divertido. Nesse filme, então, nós temos uma família com uma mãe divorciada e 3 filhos. Os 2 filhos mais velhos têm planos pro fim de semana, só que eles estão de castigo. Então eles decidem arrumar um encontro pra mãe deles, pra que ela saia de casa e eles possam sair também escondido. Eles entram nos classificados, olha isso, gente, o filme tem até aquele formato quadrado ainda. Eles acham esse homem nos classificados, mandam um e-mail pra ele e marcam esse encontro. Só que ao longo da noite eles vão descobrindo que na verdade esse homem é um vampiro e que ele tem planos malvados para a donzela. Então, durante todo esse período de encontro da mãe deles, eles vão correndo atrás deles, né? Toda aquela coisa de aventura assim pra tentar desmascarar esse homem e proteger a mãe deles. Então eu achei bem engraçado e ele é super legal. Tem uma outra personagem também que acrescenta no filme, que é o Van Helsing, né? Que é o caçador de vampiros. E nesse caso, os vampiros são malvados. Nós temos esse vampiro que é malvado, então é um outro perfil de vampiro, né? Geralmente os livros que estão saindo agora, assim, eles têm vampiros mais bondosos, né? Esse não, esse é realmente aquele vampiro malvado que quer conquistar a donzela pra sugar o seu sangue. E eu gostei, gente, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. Eu não vou falar muita coisa sobre o filme, senão vai estragar a experiência de vocês, mas fica a minha recomendação. E vocês viram aí também que eu finalizei minha leitura de Small Spaces, da Catherine Arden. Eu sempre fico falando o nome dela, né, porque eu ainda me surpreendo dela ser a mesma autora de Urso e o Rouxinol. A escrita dela tá bem diferente, eu acho que Urso e o Rouxinol é um pouco mais poético e um pouco mais elaborado. Eu sinto que essa série, ela fez mais pra se divertir, assim. Eu não sei se ela pensou em 4 livros ou se ela foi escrevendo um por um, mas vamos falar sobre esse aqui que é o que importa, né? Em Small Spaces, a gente vai acompanhar a Ollie, é uma garota de 11 anos, e a Ollie tá passando por um ano muito difícil por conta de uma tragédia familiar. Ela acabou se afastando dos seus amigos, ela não tá mais se animando com as coisas que ela gostava antes, ela não tá exatamente se esforçando na escola, apesar dela ser muito inteligente. Um dia, a Ollie tá voltando pra casa, ela precisa pensar, então ela decide ir pro lugar favorito dela, que é meio assim na floresta, como se fosse num lugar escondido que ninguém conhece. Só que quando ela chega lá, já tem uma mulher nesse lugar, essa mulher tá chorando e segurando um livro. A Ollie então pergunta pra ela se tá tudo bem, né, o que é que aconteceu. Essa mulher diz que ele falou pra ela que ela tem que destruir o livro na água. Só que a Ollie, como uma boa leitora, não deixa que essa mulher destrua um livro, onde já se viu você destruir um livro, e ela acaba roubando esse livro dessa mulher. Ela começa a ler essa história, é uma história bem sinistra, assim, sobre um homem sorridente que faz barganhas com as pessoas. No dia seguinte ela vai pra escola e toda a turma dela vai fazer um passeio nessa fazenda que fica ali próxima da escola, pra eles entenderem como é que funciona uma fazenda, até porque é uma cidadezinha mais rural. Durante esse passeio tá tudo bem, só que quando eles estão voltando pra escola nesse ônibus escolar, coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro que o ônibus para de funcionar no meio de uma névoa muito, muito forte, e nesse momento a Ollie entende que na verdade aquele livro que ela tá segurando não é um livro de ficção, mas sim uma história contada. E ela sabe exatamente o que vai acontecer agora, coisas ruins vão acontecer, então ela decide sair desse ônibus e buscar abrigo. Ela avisa pra todo mundo que ali não é um lugar seguro, só que ninguém acredita nela, né, porque ela é uma criança e a história que ela tá lendo parece um livro de ficção. Ela sai do ônibus pensando que ela tá indo sozinha, só que junto com ela saem mais 2 crianças, a Coco, que é uma nova garotinha da sala dela. Ela é uma garota assim bem diferente da Ollie, mas já falo sobre as personagens, e também o Brian, que é a estrela do time de hockey. E os 3 juntos vão procurar abrigo, e é aí que tudo começa a dar muito errado, assim, pra todo mundo. E eles entendem que, na verdade, aquela história realmente é real e que o homem sorridente existe. E eu não posso falar mais nada, eu acho. Eu acho que eu já falei muita coisa até dessa história. Eu gostei desse livro. Ele não chegou ao nível de Ravenfall, que continua sendo meu favorito de todos. Tem uma ambientação muito diferente dos livros da Kirsten White, como eu falei pra vocês na atualização anterior. Então não seria justo eu comparar os 2 livros. Eu acho que esse aqui tem uma vibe, uma ambientação mais parecida com Ravenfall, que é uma coisa mais séria. Apesar de ser um livro infantil, não é tão engraçado, sabe? Não existem cenas engraçadas aqui. É uma coisa assim mais tensa. Enquanto que os livros da Kirsten são super engraçados e absurdos, né? Então, eu gostei dele. Eu não tenho certeza se eu vou continuar a série. Eu acredito que sim. Eu tenho algumas ressalvas com ele, mas eu não acho que eu vá comprar os livros físicos. Eu creio que agora, a partir de agora, eu vou pegar os livros digitais. Até porque os livros físicos estão um pouco difíceis de achar. E eu não sei se eu realmente quero ter esses livros na estante, sabe? Se eu tenho essa necessidade
necessidade de ter esses livros na estante. Mas eu gostei da história, eu acho que o ponto alto dessa história são as personagens, não exatamente o plot em si. Nós temos algumas cenas desse livro que a Ollie tá lendo, porque é como se a história estivesse se repetindo. Então nós temos algumas partes desse livro descritas, né, na história, e a gente vai entendendo que esse homem sorridente é muito, muito, muito antigo, mais do que qualquer pessoa, e vocês sabem exatamente de quem que eu tô falando. Então eu tenho uma certa ressalva, porque eu gosto de ler livros de Halloween, assim, eu já tô indo contra muitos princípios meus ao ler livros de Halloween, só que tem algumas coisas que eu não gosto de ler, e essa é uma delas. Eu não acho que eu tenho que dar palco pra esse homem específico. Então eu fiquei assim um pouco apreensiva com essa história, mas é basicamente uma história de 3 crianças lutando contra o mal para salvar a cidadezinha deles. Acontece que a Ollie é uma garota muito inteligente, a parte mais forte dela na escola é matemática, ela é ótima em xadrez, ela é ótima em esportes, porque a mãe dela era uma mulher muito aventureira, sabe? Era uma mulher que adorava matemática, então ela cria a Ollie pra ser uma garota muito inteligente. Isso é muito importante porque é a Ollie que toma muitas decisões do livro para os outros dois. A Coco é uma garota completamente oposta à Ollie, como eu falei, não só em personalidade, mas fisicamente também. A Ollie diz que ela é uma garota comum, né, com cabelos castanhos, etc. A Coco é uma garotinha, assim, meio pequena, branquinha, de olhos azuis e cabelos loiro acobreado, sabe? A Ollie chama ela de morango, é como se ela tivesse a cor do cabelo igual um morango, assim, um cabelo rosa. E a Coco é aquela garota super extrovertida, sabe? Super animada, ela usa caderno com glitter e canetas em gel. Então eu gostei muito que essa garota super feminina foi acrescentada na história e ela não foi deixada de lado em nenhum momento. Tanto que tem algumas partes que são decisivas pra história, que a Coco é quem resolve os problemas. Então eu adorei a personagem dela também, assim como a da Ollie. E o Brian é um garoto negro, ele é a estrela do time de rock, ele é aquele garoto grandão, elas falam que ele é super alto e forte, então ele é basicamente os músculos, né? Mas ele não deixa de acrescentar na história também. E os 3, depois dessa aventura, que ninguém lembra que aconteceu, apenas eles 3, eles acabam se tornando amigos, então a partir daí que começa a série. No caso, os outros 3 livros, eles também estão juntos, são mais aventuras da Ollie, da Coco e do Brian. Eles estão lutando contra o mal, mas eles não exatamente têm sucesso nisso, e a história não termina aqui. Olhando para as capas dos livros aqui atrás, eu creio que essa história vai voltar no 4º e último livro, porque como eles chamam esse homem de o Homem Sorridente, eu creio que o 4º livro seja quando ele volta, porque tá escrito Empty Smiles, que são sorrisos vazios, mais ou menos, a tradução livre. E tem um belo de um palhaço dando uma risada absurdamente bizarra. Então assim, eu gostei, eu acho que o plot foi um pouquinho fraco, mas assim, gente, é um livro infantil, entendeu? Eu tô analisando esse livro como uma adulta, então pra mim pode ser fraco, mas no fim é um livro divertido, que te deixa tenso. Ele com certeza não tem partes engraçadas, como eu falei, e eu gostei. Eu acho que foi um livro interessante e eu acredito que eu vá ler os outros, mas eu acho que eu vou comprar em formato digital, como eu falei. Essa é a minha brevíssima opinião de Small Spaces. Agora vamos para o último livro desse vlog, que vai ser Camp Creepy. Esses daqui vocês sabem que são extremamente engraçados e bizarros, então eu não sei exatamente o que esperar, mas eu sei que vai ser divertido. Eu vou pegar hoje mesmo, até porque agora são 8h15 da manhã, e depois eu vou atualizando vocês. Não sei se eu vou assistir nenhum filme, eu vou dar uma olhada nos meus streamings, eu separei algumas listas, né, separei alguns títulos nas minhas listas, e vou ver se eu encontro algum título que caiba com esses 2 livros.
Eu nunca gravo de domingo, porque domingo é o dia do Senhor, mas eu vou abrir uma exceção hoje, porque eu finalizei o último livro desse vlog, Camp Creepy, então vamos conversar sobre ele. Dos 3 livros dessa série que eu li, esse foi o que eu menos gostei, porque eu acho que a autora utilizou de muitas coisas realistas na história, enquanto que os outros 2 foram mais absurdos, assim, sabe? Eu acho que a presença do elemento absurdo foi mais forte do que em Camp Creepy, porque nesse livro nós vamos acompanhar os nossos 2 irmãos gêmeos queridos, Theo e Alexander. Eles, junto com a Will, vão para um acampamento de verão, como o próprio nome e a própria capa já mostram pra gente. Só que chegando nesse acampamento, eles percebem que as crianças que estão ali e os monitores desse acampamento são muito estranhos. Primeiro porque eles estão usando todos a mesma roupa, shorts khaki com uma camiseta tie-dye, que é aquela camiseta toda colorida, e todos têm uma atitude muito parecida, que é muito empolgante, só que ela é extremamente empolgante. Eles só falam com ponto de exclamação. A todo momento eles tentam fazer os gêmeos se divertirem e eles falam que o único objetivo deles estarem ali naquele acampamento é pra eles se divertirem. Só que eles não podem fazer nada fora do cronograma. Isso começa a ficar bem estranho, só que eles não conseguem falar exatamente o que é que tem de errado nesse acampamento, até que o Alexander vai para a cabana do tie-dye, porque ele precisa fazer a camiseta dele para participar das atividades, e quando ele sai dessa cabana, a Theo percebe que na verdade ele não é o irmão dela, ele está completamente diferente. Então a partir daí começa essa aventura pra Theo não se deixar ser levada por essa normalidade do acampamento, e juntos eles vão entender o que é que tá acontecendo ali. Fora que na visão maior, né, na visão de todos os livros juntos, né, existe um plot por trás de cada aventura, e nesse livro eles descobrem um pouquinho mais sobre essa parte da história. O fato de que os pais deles estão desaparecidos, né, o que é que aconteceu. Tem uma cena que eles acham uma foto onde tem os pais deles bem jovens, não só deles, como também de algumas outras crianças que vão sendo acrescentadas na história. Então eles entendem que existe algo maior acontecendo, e esse livro deixa todas as personagens um passo mais próximas de entender o que é que tá acontecendo. Eu gostei do livro, tá? Eu me diverti assim como nos outros 2, mas como eu falei, eu achei que esse livro foi um pouco mais realista do que os outros. Até porque grande parte do assunto que é abordado aqui nessa história são as personalidades dos 2 gêmeos. O fato de que o Alexander não é uma criança de acampamento de verão, ele prefere muito mais ficar dentro de casa lendo um bom livro, enquanto que a Theo é com certeza uma garota de acampamento de verão, ela gosta de fazer todas as atividades, tirolesa, balanço, canoagem, tudo isso ela gosta de fazer, só que nesse caso ela não pode fazer porque ela não é normal, entre aspas, sabe? Então a personalidade deles e o fato de que eles são completamente diferentes é abordado em grande parte da história, e isso deixa o livro muito realista, sabe? Eu sinto que tem uma moral por trás da história, mas ainda assim ele foi um pouquinho menos divertido do que os outros. Então, dos 3 que eu já li, esse foi o que eu menos gostei. Mas, com relação a esse plot maior, né, que a gente percebe que existe algo errado, que eles não sabem exatamente o que é, eu ainda tô muito curiosa pra saber. O meu único medo é que a autora se perca um pouco nisso, porque assim, eu já tive essa experiência com série de TV. Quando você começa a assistir uma série que existe um mistério, e aí eles seguram esse mistério por várias temporadas, e quando chega o momento, por exemplo, na última temporada, desse mistério ser revelado, eles não sabem como trabalhar o mistério, e aí fica tudo muito anticlimático, sabe? Aquele sentimento de é só isso? Então eu tô com muito medo da autora fazer a mesma coisa nessa série, porque é uma série de 5 livros. Eu não sei se ela vai segurar esse mistério até o 5º livro, eu acho que sim. Também não tenho certeza se o 5º é o último livro, então assim, eu tô muito apreensiva com o fato de que ela vai segurar esse mistério até o 5º livro. Pelo menos, em cada livro que eu li, teve um passo a mais, sabe? Assim, tiveram dicas, tiveram algumas revelações que deixa a gente mais próximo, assim, como as personagens. O interessante é que nesse caso, já tá comprovado assim pela 2ª vez, porque no 2º livro também teve isso, a gente entende que na verdade a Will, que é a irmã mais velha dos gêmeos, ela sabe muito mais do que ela tá falando. Só que ela tenta proteger os gêmeos, até porque eles são crianças de 12 anos, então eles não têm que estar envolvidos nisso. E aí a gente entende que ela sabe um pouquinho mais do que ela tá falando, talvez agora ela comece a revelar algumas informações a mais. No final desse livro, eles juntos, todos eles, assim, todas as personagens que já entraram na história, juntos vão para a mansão mal
Assombrada, entre aspas, que vai ser o 4º livro, que eu ainda não tenho, mas eu quero muito comprar. Eu espero conseguir comprar os livros 4 e 5 logo mais, porque eu tô muito apegada, assim, a essas crianças. Eu acho que essa vai ser uma série que eu vou manter na minha estante, que eu tô gostando muito de acompanhar, sabe? Então, essa daqui eu com certeza recomendo pra vocês. Não acho que seja uma série, assim, muito assustadora, sabe? É bem bizarra, engraçada. Gostei mais de Ravenfall, se a gente for classificar os livros num ranking, mas o 2 e o 3 dessa série aqui vem antes de Small Spaces, então fica a dica pra vocês. E só uma curiosidade que eu reparei depois, gente, eu não sei como que eu não reparei nisso antes, porque ficou muito legal, peraí. O primeiro livro chama Wretched Water Park, o segundo livro chama Vampiric Vacation, o terceiro livro chama Camp Creepy, e o 4º livro chama Menacing Manor. Eu amei essa brincadeira de palavras com todos os títulos começando com a mesma letra. Eu tinha reparado nisso, mas assim, eu vou dar um crédito maior, sabe? Porque eu achei que ficou bem legal. E juntos eles ficam engraçados. Então, por enquanto, essa é a minha coleção dessa série. Esse foi o nosso vlog de livros juvenis em inglês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, mesmo que eu tenha soltado ele bem depois do Halloween. Aos poucos eu vou conseguindo voltar ao ritmo normal de leitura, né? Com outros gêneros literários. Foi um projeto muito extenso, eu tô desde a metade de setembro nesse assunto, então eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar durante o mês de outubro com todos esses temas e esses gêneros de leitura diferentes pra gente aproveitar essa época do ano. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever e não perder nada. O projeto de Outubro Aconchegante acaba agora em novembro, mas eu vou continuar postando vídeos, já tenho o próximo vlog programado, já vou começar ele também. Vai ser um novo gênero de leitura, eu sempre faço desafios, vlogs temáticos, então se inscreve pra não perder nada. Muito obrigada por vocês me acompanharem nesse projeto, espero que vocês tenham gostado e agora acredito que a gente se veja no próximo vídeo aqui do canal. Então um beijão pra vocês e até mais. Tchau!